Eu mandei deixar partir mais outro vídeo aí. Deu um problema aqui, o celular tá descarregando. Quero deixar uma passagem aqui para os irmãos. Um vídeo curto. Agora esse vídeo você curtir. Em livro de Apocalipse, capítulo 9. A quinta trombeta. Mas eu quero deixar aqui, ó. Capítulo 9, versículo 20. Os irmãos meditarem aí. E os outros homens que não foram mortos, aqueles que não morreram, né, por esta praga, não se arrependeram das obras de suas mãos. Eles não se arrependeram das obras de suas mãos. Muitos aí não se arrependeram ainda. Tá na feitiçaria, né? Tá mexendo com feitiçaria, não quer se arrepender, não quer sair dessa vida, né? Na vida do maligno. Então Deus, ele quer que tu saia dessa vida, entendeu? Deus quer que tu saia dessa vida aí. Na vida do maligno, no caminho do erro, a porta larga, né? Deus, ele quer que tu saia dessa vida. O feiticeiro, o macumbeiro, né? Que tá nessa vida aqui, a verdade é, o nome verdadeiro é esse, né? Macumbeiro, feiticeiro é macumbeiro. Então eles não se arrependeram ainda. Muitos deles foram por essa vida, né? Desde pequeno, né? Induzido pela pai, pela mãe. Mas ele foi cauterizado cedo, entendeu? Então o pai e a mãe não teve um caminho, né, para eles, né? Então muitos cresceram nessa vida desde pequeno. Viraram, né, gay, efeminado, essas coisas, entendeu? Então Deus ele veio para os pecadores, presta atenção. Você que é feiticeiro, entendeu? Que está no erro, tá vivendo a vida do pecado ainda, né? Vive, né? Somos pecadores, mas alguns não vivem. Como eu já coloquei no canal, né? Sou sim pecador, mas eu não vivo do pecado, né? Deus já me libertou, graças a Deus, né? Da escravidão do pecado, né? Então o que acontece? Deus ele veio, né, para trazer vida com abundância, mas só que eles não querem, né? Eles não estão nem aí. Por isso que tem muito crente, né, debochado, né, que debocha da palavra de Deus, né, dos irmãos que tá pregando. Alguns pregam a verdade, né? Aí vai falar aqui no capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios. Eles não se arrependeram e não pararam de adorar. Então Deus ele quer que você pare de adorar esses demônios, né? Do que adianta a pessoa estar lá na macumba, fazendo a bruxaria dela, ela fala que é o Deus dela, né? O Deus, não, o meu Deus é o seu Deus, o meu Deus é o seu Deus. Não vai nessa onda não, entendeu? Não vai nessa onda não. Pesquisa tudo, porque nem todo mundo serve a Jesus, entendeu? Eles falam, o meu Deus é o teu Deus, mas não é assim. Muitos só tá ali só infiltrado lá, é o joio tá junto com o trigo. Então a gente não pode expulsar o joio, a gente tem que ganhar ele lá dentro, entendeu? A gente tem que pregar a verdade para ele, explicar tudo direitinho a verdade, para ele entender o evangelho, para Deus abrir a mente dele, para que ele saia do caminho do erro, do caminho da mentira, das garras de Satanás. Então muitos deles ficam adorando ídolos, né? Ídolos, deuses pagãos. Como aconteceu aí, né? Uma irmãzinha aí, uma senhora aí com uma certa idade não gostou, né? Viu o vídeo e não gostou, achou que eu tava falando dela, entendeu? E aí pediu pra me tirar o vídeo porque ela falou que pra internet é pro mundo inteiro ver, que não sei o que é perigoso. E ela falava pra mim como se estivesse me ameaçando, né? Como eu contei naquele outro vídeo que tá subindo aí, né? Como se estivesse me ameaçando e falou que é melhor você tirar porque pode ser perigoso e tá salvo aqui. O seu vídeo tá salvo aqui. Cuidado. Quem não sabe falar, é melhor calar. Ela falou dessa forma, né? Aquele testemunho, aquela experiência que eu falei da macumbeira e tal. Então o vídeo chegou até ela, né? Se o vídeo chegou até ela, é porque Deus está trabalhando, né? Deus está enviando. Deus ele quer libertar o povo do cativeiro, né? Tirar o povo do Egito. Mas só que muitos não querem, muitos têm um coração endurecido que nem Faraó. Mas Deus ele pode amolecer esse coração.
entendeu? A pessoa tem que querer, né? Claro, a pessoa tem que querer entender a palavra. E sair, né, do erro, né? Porque vai ser muito difícil, né? A pessoa quando fica velha no erro é complicado, só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra. Pedra não fala, né? Não tem como. E de madeira. Madeira também não fala, né? E madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Tá vendo? Esses tipos de deuses não andam. Madeira, pedra, prata, ouro. Não anda. Bronze não anda. Não anda. E eles estão lá adorando. Eles estão lá adorando. Mas infelizmente, então, eles cresceram no erro, né? Cresceram no erro. Foram ensinados errado, porque os pastores hoje não ensinam a verdade, porque tem medo de envergonhar. Não é que envergonhar. As ovelhas, quando tá no erro, ela fica constrangida, né? Envergonhada. Elas mesmas se envergonham pelo que elas fizeram. Entendeu? E quando a verdade vem à tona, ela sabe que o que ela está fazendo é errado. Então ela fica meio que, né, meio que constrangida, né? Envergonhada pelo ato que ela mesma cometeu e pela verdade que está vindo. Quando a gente fala a verdade para uma pessoa, ela vai ver que aquilo que ela está fazendo está errado. E ela vai sentir que ela está no erro. Então essa pessoa deve ter pegado, entendido que a palavra pegou nela, né? Não por indireta, não joguei uma indireta, mas ela entendeu que ela está no erro. E está adorando esses demônios. É demônio pagão. Então o Deus que eu sirvo não é um Deus de brincadeira. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus que criou o céu e a terra. Então a palavra de Deus fala que ai daqueles que tocar um dos meus pequeninos, um dos meus ungidos. Então a pessoa que não gostou do vídeo aí, eu não vou apagar porque ela não gostou. Então, ai de ti se você tocar um dos meus pequeninos e um dos meus ungidos, entendeu? Assim diz a palavra do Senhor. Não é todo mundo que é ungido para ser cristão de verdade, cristão sincero, que prega a verdade e vive o que prega, tem que aceitar a verdade e receber o Espírito Santo de Deus, entendeu? Tem que entender, tem que ser renovado. Tem que realmente ele ter uma transformação pelo Espírito Santo de Deus. Deus ele transforma a vida da pessoa. Então eu dou graças a Deus que ele transformou minha vida, entendeu? Deus ele transformou minha vida e me tirou do caminho do erro, graças a Deus, né? Então, eu tô aqui, né, falando essa verdade aí que muitos não pregam, tem medo de muitos pastores hoje, eles têm medo. Tem medo de ir lá na irmãzinha que é feiticeira, macumbeira, e falar pra ela que ela tá indo pro inferno. E eu pedi a Deus pra me capacitar. Eu pedi a Deus pra me capacitar e ele me levou. Como eu já falei no vídeo lá em Noã, Maricá, eu preguei, né, que os cães, os feiticeiros, que é macumbeiro, não herderão o reino de Deus. E a pessoa não gostou, o bicho não gostou. E usou a pessoa, né? Então, sabe por que esses pastores não têm a fé, não têm a autoridade? Porque pedes mal, não recebe porque pedistes mal, e por isso não recebe. Então o povo hoje, o povo está pedindo mal, não está sabendo pedir. Em vez de ele pedir entendimento, que nem Salomão, pediu entendimento e conhecimento, sabedoria da palavra de Deus, e Deus viu que realmente ele precisava daquilo, e Deus colocou ele no mundo, dobrou, né? Deu em dobro o que ele já tinha. Deus deu em dobro o que ele já tinha. Mesma coisa Jó também, né? Mesma coisa Jó. Ele foi fiel naquela doença que Jó tinha, ele foi fiel. Então, mesma coisa, temos que ser nós cristãos, temos que ser fiel na aprovação. Igual o livro de Apocalipse fala, resistir até 10 dias, né? O livro de Apocalipse fala isso. Para ser provado, e para ter o galardão, que o nosso galardão não é aqui na terra não, o nosso galardão é no céu, no céu. Vai vir as provação, vai vir sim, entendeu? As perseguição, entendeu? Ainda falta muita coisa ainda para a gente ser realmente perseguido, entendeu? Apesar do livro de Apocalipse falar sobre a perseguição, né? Mas falta muita coisa aí, tem a quinta trombeta, a sexta trombeta, entendeu? E aí vai vir aqui, ó, cadê? As duas testemunhas, a mulher e o dragão. Então tá aqui na quinta. Então eu li aqui no Apocalipse 9, capítulo 9, versículo 20. E aí, mas aqui vai dizer assim, ó. Esse povo tem que se arrepender, entendeu? Eles têm que se arrepender do pecado que tá fazendo. Porque Deus, ele não veio aqui para agradar o povo, não é isso. Muitos falam assim, nem Deus que foi Deus. Ele não agradou todo mundo. Eu já ouvi isso já da boca de muitos por aí. Mas só que Deus, ele não veio aqui para agradar ninguém. O povo que está enganado, o povo ele mesmo se engana, achando que Deus vai agradar alguém. Não.
Deus ele veio para te tirar do pecado, do caminho do erro, lá do Egito. Deus ele veio te tirar do cativeiro do Egito, da prostituição, entendeu? E muitos vivem, né, no... Eu vou falar aqui uma palavra, né, o cabaré espiritual, né? A palavra é essa, né? Um prostíbulo espiritual, né? Infelizmente, né? Então o que acontece? Deus ele dá discernimento para a pessoa entender isso. É só você entender. Não é de qualquer jeito que você faz a obra. Não é de qualquer jeito que faz a obra, na bagunça. Chega lá dentro, faz uma pregação assim para agradar o povo. Fala em língua arada, né? Na carne, carnalidade pura, fala em língua na carne, induz as ovelhas a falar na língua na carne. Então não é assim, filho. Não é desse jeito. Mas aqui, olha só, madeira, nem que madeira, né? Ó, bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram. Eles não quiseram se arrepender, porque não quiseram deixar de adorar os seus ídolos, os demônios. Então, meu irmão, você que está lá na feitiçaria, na macumbaria, entendeu? Macumba, né, irmão? Sem ofender, não estou te ofendendo, estou falando a verdade para tu, para você ver o caminho que você está seguindo está errado. Não é? Eu não sou contra você, a sua pessoa. Eu não sou contra você que é macumbeiro, feiticeiro, ladrão. Não, é o seu caminho, o teu caminho que tu segue que está errado. Te ensinaram errado e não querem pregar para você a verdade, porque tem medo de, entendeu, de ferir você, de magoar você. Mas muitas vezes você realmente se magoou porque sabe que está no caminho errado, entendeu? Muitos pastores não pregam a verdade, essa palavra dura, porque tem medo das ovelhas sair e não ter mais o que manter eles, entendeu? Então eles têm o evangelho como eles têm o evangelho como dinheiro, como, né, como posso dizer, o evangelho é base de muitos lucros, a religião é base de muitos lucros, então ele tem as ovelhas como lucro para eles, né? As ovelhas trabalham para sustentar eles. Você que é bobo não quer entender, entendeu? Nem todos, né? Nem todos. Tem ministério que é sincero, tem pastor que prega a verdade, que é sincero, que trabalha. Porque não é pecado você trabalhar, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar mesmo, né? Muitas das vezes, né, tá difícil, né? Porta de emprego tá difícil, realmente, porta de emprego tá difícil. Você pode ver que eu tenho 24 anos e não trabalho ainda. Não é porque eu sou preguiçoso, não é porque eu não quero trabalhar. É porque tá difícil, tem que esperar no Senhor. É a aprovação. Deus ele prova no tempo. Quando for o tempo certo, ele vai provar. Quando chegar a hora certa de Deus abrir a porta, ninguém fecha. Então se eu for bater em porta, eu vou quebrar a cara toda hora. Toda hora. Como eu já fiz isso, né? Como eu já pedi botei currículo, essas coisas todas. Então o que acontece? É o tempo de Deus, entendeu? Então você que está desempregado, precisa de uma coisa, de uma direção, ele vai dar. Deus ele vai dar. Então devemos se preocupar com a nossa vida espiritual, porque a material Deus ele trabalha. A vida material está na mão de Deus. Entendeu? A nossa vida material, casa, carro, isso, as coisas. Quando Deus vê que o nosso coração está preparado, você que entenda. Você que entende isso aí, você pode entender. Você que pode entender, entenda. Quando o nosso coração está preparado, Deus ele trabalha. Entendeu? Para não ser soberbo, para não se ensoberbecer, né? Não se engrandecer. Entendeu? Porque a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou, né? Da humildade. Nós somos humildes ainda. Deus ele nos tirou lá de baixo e colocou só um pouquinho assim, sabe, em cima. Ele nos subiu um degrauzinho só. Ele não vai subir um degrauzão pra gente, não é porque nós não tá preparado para isso. Muitos sobem um degrauzão, né? Dá um passo maior que a perna e cai. E fica lá caído e fica lá do mesmo jeito. Entendeu? Muitos se vende e prega o evangelho fácil, fajudo, enganoso, que fica até difícil de acreditar, né? Como eu já ouvi isso já no YouTube mesmo, né? Um irmão falando que eles pregam a mentira. E a Bíblia fala dos falsos profetas, não é só em Mateus 7,15, em Jeremias, Ezequiel também vai falar sobre isso também. Entendeu? O falso profeta, o espírito maligno, o espírito do erro que saiu da boca do profeta, entendeu? Aqueles que se venderam. Então muitos fica até difícil de acreditar na Bíblia, né? Essa é a verdade, né? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia, a palavra de Deus não mudou. Deus não muda. Deus é o mesmo de hoje, de ontem, de sempre e de toda a vida. Entendeu? Deus é o mesmo hoje e amanhã. É o mesmo. Deus não mudou, não. Deus não muda, entendeu? Mas o homem, como o homem é corrupto, Gênesis, a corrupção do gênero humano, a corrupção do gênero humano, o homem se corrompeu, entendeu?
O homem se corrompeu, se vendeu. Ele, como se você pegar aquela passagem da 20 Nabote não se vendeu, mataram ele. Muitos estão fazendo o contrário. Em vez de ele segurar a vinha, segurar aquilo que Deus deu a ele, se manter na posição, não, ele se vende, ele abre mão daquilo que Deus tem para ele, para se vender e se juntar a Faraó, Herodes, o rei da Síria, Nabucodonosor, para comer do manjar do rei. Muitos dele estão comendo do manjar do rei. Então Deus não quer isso para a tua vida, não, entendeu? Deus não quer que você coma do manjar do rei. Tem um maná, né? Tem um pão da vida. O pão da vida que traz a vida eterna, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, olha só. A palavra de Deus, tá vendo? Ela não muda. A palavra de Deus não muda. Quem muda são eles, os falsos profetas que distorcem o evangelho. Então você não é bobo, você entende o que eu estou falando, né? Vocês que vão ver esse vídeo aí, que eu creio que Deus vai levar, vai encaminhar esse vídeo aí. Então aqui, vai dizer aqui, ó, nem anda, e não se arrependeram dos seus homicídios, morte, quem se mata, igual Judas, que se matou enforcado, né? Que ele traiu Jesus e não aguentou o que ele fez, ele se matou. Se ele tivesse se arrependido, que nem Davi, que Davi cometeu aquele ato de adultério, ele se arrependeu, Davi se arrependeu, Davi não se matou, ele botou um rapaz na frente da batalha. Automaticamente ele matou aquele cara, né? Fez com que ele morresse. Ele morreu. Ainda fez o que? Tomou a mulher, né? Se deitou com aquela mulher. Caiu na tentação, mas ele se arrependeu. Moisés matou um egípcio, não foi? Moisés matou um egípcio, mas ele se arrependeu, se confessou e Deus perdoou ele. E ele não voltou mais a cometer aquilo, porque Deus falou com ele. Mas aqui embaixo, homicídio, não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Feitiçarias são aqueles macumbeiros, bruxo, macumbeiro, feiticeiro, que não quer sair dessa vida, não quer, porque tá, a alma dessas pessoas estão presas na mão do inimigo, só Deus pode cortar o laço. O crente, o verdadeiro crente, o justo, a oração do justo tem os seus poderes, tem os seus efeitos, né? Tem os seus efeitos, a oração do justo tem os seus efeitos. O justo, tem muito crente que é fanfarrão, filho. É metido a orador, metido a curandeiro, benzedeiro, então isso não adianta, filho. Deus ele mostra quem é sincero, santo e irrepreensível. Pecador todos nós somos, o ser humano é falho, o ser humano ele é falho, ele é carne, osso, pó do pó, entendeu? Mas pela graça nós somos salvos, fomos libertos, pela graça, Deus derramou seu sangue no madeiro para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Então eles não querem, os feiticeiros não querem se arrepender não, filho, não quer se arrepender. O coração é duro, endurecido, então no grande dia tu vai ver, filho. E muitos fazem macumbaria para os outros, né? Faz feitiçaria, mas o crente que é firme na rocha, é firme em Deus, né? A rocha é Jesus Cristo. E o crente quando é firme com Deus, na palavra, pode fazer o que for, o que não pega, Deus não deixa. Mas ele mostra, Deus ele mostra que tem alguém fazendo algo. E o que o verdadeiro crente faz? Ele ora, ele busca a Deus e pede para que Deus corte o laço. E quem faz essas coisas é Deus. Deus ele corta o laço. Só Deus tem o poder para isso, né? Só Deus tem o poder para libertar, tirar o preso, né, lá do cativeiro e libertar. E você que não quer, meu irmão, eu não posso fazer nada. Então você que anda nas trevas, o macumbeiro que anda nas trevas não tem parte com Deus. Não adianta falar o nome dele, porque você que tem a parte com o diabo, com Satanás, com as trevas, não tem parte com Deus. Então, meu filho, a amizade do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Então não adianta, filho, não adianta. Se arrepende dos teus pecados, meu irmão, e pede para Deus te libertar. Pede para Deus ter misericórdia, porque no grande dia a madeira vai deitar, meu filho. Deus vai descer o cajado. Presta atenção. Nem das suas prostituições é prostituta. Vise uma prostituição. No outro vídeo você vai ver lá. A sensualidade dentro das igrejas. O pastor não quer mais exortar a santidade. As festas. A mulher bota uma roupa bem apertadinha, né, mostrando ali o glúteo, né, a bunda, né, as coxas apertadas ali, né, a cintura fina, os seios bem, né, aquela coisa, né, novinha, aquela coisa toda. Isso, meu irmão. Se o rapaz ali realmente não pregar a verdade, derruba o cara. A sensualidade. Não é a pessoa que é culpada, mas ela não vigia por causa da roupa, as vestes. Então tem que ser santo nas vestes, no vestir. Entendeu? Quer sensualizar? Pro seu esposo. Você que é casado.
Entendeu? Você é casado, você faz o que você quiser com sua esposa. Agora você que não é, tem que se respeitar. Se você não se respeita, então você não vai ter respeito. Aí é arriscado a pessoa, né, que Deus o livre guarde, ser estrupada na rua. Então não adianta chorar, você não se respeita. Prostituição, nem das suas ladroices. Você rouba os outros, não é no dinheiro, você rouba os outros. É mentiroso. O vídeo ficou grande, então eu deixo essa palavra com vocês, né? Deus possa abençoar vocês aí, né? Peço que vocês não fiquem com raiva, porque a verdade dói, a verdade é dura, a palavra é dura, é eficaz, penetra toda a alma, o corpo, né? Ossos, medulas e tudo. E liberta cada um, meu filho. Só você queria aceitar a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos e o irmão possa meditar nessa palavra. Amém.